Por que tantos jovens têm morte súbita cardíaca? Pois é, morte súbita. É um tema que assusta muita gente e aqui na Gazeta eu tenho o objetivo de tentar esclarecer esse assunto para você, esclarecer para todo mundo que está em casa acompanhando a programação aqui do 890. Para tirar as dúvidas e falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Luiz Pereira de Magalhães, ele que é cardiologista e presidente da SOBRAC, que é a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Está no ar aqui do 890, doutor, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas é uma entidade ligada à Sociedade de Cardiologia que une todos os médicos que são interessados e têm a subespecialização em cuidados dos pacientes que têm distúrbios do ritmo. E dentro desses distúrbios do ritmo existem os pacientes que têm uma chance de ter um evento como a morte súbita. Olha, a morte súbita, por definição, seria aquela morte inesperada. Ela compreende indivíduos que têm uma morte inesperada, que pode ser um indivíduo que está dormindo e não acorda, né, um ente querido, pode ser uma pessoa que esteja se exercitando, andando na rua, no shopping, no aeroporto, cai no chão e não recebeu os cuidados necessários e infelizmente acaba indo a óbito. Então, morte súbita é um evento de arritmia. Tá certo, mas até uma coisa que surgiu aqui, doutor, como uma dúvida, é algo recorrente, parece, aqui no Brasil, é algo que acontece bastante. Confere a informação? Não só no Brasil como no mundo todo. Se estima que aproximadamente 300 mil pessoas tenham morte súbita no Brasil, assim como em torno disso 400 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, há um percentual de que vai haver esse evento. Agora, assim, a impressão de que os jovens estão tendo mais morte súbita não é, assim, correspondente a uma realidade estatística. Na realidade, o que nós temos é que os jovens, nós não esperamos que nenhum atleta, nenhuma pessoa jovem que aparentemente é saudável morra subitamente. É só que hoje, quando você tem tudo filmado, televisionado, as mídias são todas conectadas, quando um jovem falece no esporte, por exemplo, ou numa academia, isso ganha uma magnitude muito grande, porque não é uma coisa completamente não fisiológica ou não esperada. A morte súbita, na realidade, ela acomete mais o indivíduo idoso, muito idoso, que teve infarto, que o coração dilatou, já teve um histórico, problemas, né? Exatamente, que já teve pressão alta mal controlada, diabetes mal controlado e desenvolveu uma doença cardíaca. Então, esse indivíduo ele tem um risco realmente presente de ter uma morte súbita. Mas no jovem pode acontecer realmente. Infelizmente acontece, é o que tem sido divulgado, mas é prevenível. Essa que é a boa notícia, né? Opa, isso é bacana. E de que forma a gente consegue prevenir então essa morte súbita, doutor? Então, a morte súbita, quando o indivíduo tem uma certa faixa etária, ela pode ser prevenida tratando as doenças pré-existentes. Por exemplo, se o indivíduo sabe que tem pressão alta, ele tem que tomar seus medicamentos, cuidar da sua pressão, cuidar da sua glicemia para que o diabetes não se torne uma doença grave, não fumar, não ganhar peso, quer dizer, ter hábitos de vida saudável para que ele tenha uma longa vida, uma vida com qualidade de vida também. Em relação à prevenção da morte súbita nos jovens, isso envolve um outro problema. Enquanto que no adulto e no idoso, muito idoso, a causa principal de morte súbita é infarto, quer dizer, o indivíduo tem um infarto e culmina com arritmia letal. Ele cai no chão e não recupera. No indivíduo mais jovem, abaixo de 35 anos de idade, a principal causa da morte súbita são problemas genéticos, são problemas congênitos. O indivíduo nasce com uma má formação do coração. Ou ele herda a característica de uma mutação na parte elétrica do coração que gera arritmia. Aí o que acontece? Esse indivíduo não sente nada, ele começa a praticar uma atividade esportiva, não faz uma avaliação pré-início da atividade esportiva e, infelizmente, acaba acontecendo aquilo que a gente tem visto na mídia. E, doutor, até uma questão que eu te faço em relação vamos dizer assim, o perfil do jovem hoje, não só no Brasil, é claro, mas em todo o mundo. Você acha que os hábitos do jovem, no caso, que é até o ponto dessa entrevista, você acha que o perfil dos jovens hoje em dia e o estilo de vida que eles levam pode ser um a mais para esse caso, esse fator da morte súbita, ou como você falou, pode ser algo genético, pode ser algo que já vem de uma herança? Não, você pode ter perfeitamente a somação desses dois fatores.
Então, assim, se você já tem uma base, você já tem uma doença cardíaca que você desconhece que tem, ou a doença genética elétrica, que também você não sabe, até então não sentiu nada, não desmaiou, não teve palpitação, não houve assim um sinal de alarme, e você vai ter uma ingesta de álcool excessiva, vai ter o uso de drogas ilícitas como cocaína, ou prática de atividade esportiva exaustiva, sem nenhum tipo de acompanhamento, você está tornando aquilo numa coisa de maior risco, você está dando chance para aquela doença silenciosa se manifestar. Tá, é verdade. Então, tem que pesar, né, a situação, tem que lembrar dos bons hábitos, da vida saudável e evitar, é óbvio, esses excessos, né, os excessos que a gente sabe que em festas e que em cerimônias, em grandes, né, eventos que a gente, como jovem, acaba indo. E lembrar, limite, né? Exato, lembrar que esses excessos eles podem trazer uma consequência muito grave, né, doutor? Perfeito. Agora, a mensagem que a Sobrac sempre passa dentro de uma campanha que a gente tem aqui de prevenção de morte súbita, a gente atua em várias cidades ao longo do ano, com campanhas em shopping, junto à prefeitura, governo do estado, hospitais, e culmina com o dia 12 de novembro, que é o Dia Nacional de Prevenção de Arritmias. Dia 12 de novembro, hein? Dia 12 de novembro. Está chegando aí perto. Então, a gente vai fazendo sempre ao longo do ano várias atividades de alarme, né, para poder elucidar a população, a leiga, os órgãos públicos, de que deve ser orientada a população que faça sua prevenção. Se cuidar da pressão alta, do diabetes, não fumar, ter hábitos saudáveis. E os indivíduos mais jovens, que porventura, por exemplo, teve algum evento de uma morte súbita na família, esse indivíduo tem que ser rastreado. Por exemplo, se seu ente querido, seu pai ou seu irmão morreram subitamente aos 30, 40 anos de idade, é uma idade que chama a atenção, que não é uma idade de ter infarto, é uma idade de provavelmente ter algum evento de arritmia genética. Claro, então claro. Você deve procurar seu médico, deve investigar o que aconteceu, e a partir disso você fazer o que nós chamamos de rastreamento. Você fazer uma anamnese, um exame físico bem feito, conversar com o médico, e aí o médico vai procurar saber de você se vocês têm uma história na família de morte súbita, se você já teve desmaio, se você tem palpitação, vai lhe examinar à procura de algum achado no exame físico, de alguma anormalidade, tipo pressão alta, sopros no coração, e aí a partir desse ponto ele vai solicitar alguns exames complementares no sentido de afastar a presença de alguma anomalia. Aí vem o eletro, vem aquele teste ergométrico, que é o teste de esforço, o ecocardiograma e outros exames mais complexos que vão sendo solicitados. Bacana. Então é importante a gente sempre ficar de olho e saber, né, ter conhecimento de todos esses eventos. A morte súbita, infelizmente, acontece em qualquer lugar do mundo. Agora, o motivo, é como o doutor comentou, são vários. Pode ser de excesso, pode ser de herança, pode ser dos hábitos, do estilo de vida. O que importa é que nós temos que sempre procurar aí fazer aqueles exames regulares, exames pelo menos uma vez ao ano. E se você já tem um histórico na família, sempre, atenção, hein? Sempre investigar, não ter medo de ir ao médico, tem que ir atrás. É melhor que você saiba da coisa do que ela aconteça de uma vez só. Então, vamos ficar de olho, vamos todos prestar muita atenção para nós mesmos, para a saúde e para o estilo de vida que a gente leva também. Isso vale muito a pena, isso tem que ser pesado também, tão importante quanto a pessoa que já tem uma herança ou já tem algum caso na família. Então, é um bate-papo muito, muito sério, que a gente sempre tem que lembrar. E com o doutor Luiz, aqui nos estúdios do 890, Luiz Pereira de Magalhães, a gente consegue pelo menos dar um outro panorama. Agora, doutor, só para a gente encerrar, como um resumo, é atenção a nós mesmos, né? Exatamente. Dentro dessa campanha de prevenção de arritmias da Sobrac, a gente tem um mote esse ano, que é o autoexame. Da mesma forma que existe o autoexame da mama para detectar tumores precocemente na mulher, a gente tem aconselhado nessas campanhas que a gente tem feito, o autoexame do pulso. É fácil você verificar o pulso. Como é que funciona? Não precisa, você coloca o dedo sobre a região do pulso e você vai tentar sentir os seus batimentos cardíacos. E se eles estiverem irregulares, aí você já tem um prenúncio de que existe alguma alteração do ritmo. Porque geralmente o nosso ritmo cardíaco, ele é regular.
Então, se você pega o pulso, você sente palpitação, ao verificar os batimentos cardíacos, não há uma cadência, há uma irregularidade desses batimentos, então aí já é um indício que você tem que procurar um médico. Ah, isso é importante. Isso eu não conhecia, Então, acho que você que está em casa também não. diagnóstico precoce, principalmente uma arritmia chamada fibrilação atrial. A fibrilação atrial, ela não necessariamente leva a uma morte súbita, mas ela está relacionada, esse mês é o mês azul e vermelho, que é o mês da prevenção de fenômenos embólicos. Então, a SOBRAC também está relacionada com a fibrilação atrial, e essa arritmia pode causar formação de coágulos dentro do coração, que dão fenômenos de embolia, que é chamado AVC ou derrame, né? Exato. Então, detectar a fibrilação atrial precocemente significa ter uma redução muito grande do risco de derrame de AVC. Olha que então, interessante, isso faz hein? parte. Então, a gente trabalha com a detecção, prevenção e com tratamento também. Uma vez que a gente detecte algum distúrbio do ritmo do coração, seja qual for a arritmia, a gente, através de exames, de procedimentos, a gente consegue discernir, separar a arritmia que tem risco de morte e a arritmia que apenas traz um malefício na qualidade de vida do indivíduo, mas não mata. Tá, entendi. E a gente pode propor, em cima disso, tratamentos que vai desde uma observação clínica só, uso de medicamentos para arritmia, comprimidos, até procedimentos de alta complexidade, como, por exemplo, um procedimento chamado ablação por catéter, que é como se fosse um cateterismo para procurar o foco da arritmia e debelar ele, cauterizar. E até mesmo implante de dispositivos. Existe um aparelho chamado desfibrilador. Esse desfibrilador é como se fosse um marca-passo. E qual é o paciente que tem indicação de colocar esse dispositivo? Esse dispositivo, ele tem uma indicação formal naquele indivíduo que teve uma parada cardíaca. O indivíduo, vamos dizer, que já teve um infarto, estava lá andando no aeroporto, ele caiu no chão desacordado, veio a equipe dos paramédicos, todo local como aeroporto, estádios de futebol e vários shopping centers tem um desfibrilador automático. É como se fosse um extintor de incêndio. Ele está lá na parede, se o indivíduo tiver uma parada cardíaca, ele é deitado no chão, é colocado os adesivos que fazem um diagnóstico com esse aparelho no portátil, e esse aparelho sabe que o indivíduo está apresentando uma arritmia fatal. E ele consegue dar um choque elétrico e o indivíduo ressuscita. Nossa, que interessante. Uma vez que o indivíduo seja salvo, a ambulância vai chegar, o SAMU vai chegar, vai levar ele para o hospital, esse indivíduo vai ser avaliado. Se ele teve uma parada cardíaca, ele vai merecer uma prevenção, porque se ele não tomar uma prevenção, outra parada cardíaca pode acontecer. Então ele provavelmente vai ser candidato a um implante desse desfibrilador implantável. Nossa. Então é uma pleiade muito grande de formas de diagnóstico e tratamento. Então tem muita forma de você se prevenir e, claro, também de um tratamento, como o doutor comentou agora aqui desse desfibrilador. Do desfibrilador, exato, e também desse autoexame. Eu achei incrível, doutor. Sim, eu achei que é algo assim que todo mundo que está em casa assistindo televisão, sentado, está ouvindo rádio, consegue pôr a mão no pulso e já sentir. Se tiver alguma irregularidade no batimento, já é um indício de que talvez tenha que procurar um médico, um cardiologista, né? Qualquer médico pode ensinar o paciente leigo a medir o pulso. Uma enfermeira, um paramédico. É um ato que não é um ato médico, é um autoexame. Tá, então, legal, muito interessante. Que legal, que interessante. Excelentes dicas e, obviamente, a mensagem de precisão do doutor Luiz Pereira de Magalhães, que é cardiologista e presidente da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, falando sobre a morte súbita. Doutor, obrigado pela participação aqui na Gazeta, viu? Bom, obrigado a você pela atenção, saúde para todos e vamos prevenir, que é o mais importante. Sempre. Obrigado pelo espaço, pelo tempo que você destinou para a gente conversar aqui. Eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a programação tem as ideias mais esclarecidas agora, tá certo? Ok, muito obrigado, agradeço também. É isso aí, um bate-papo sobre a questão da morte súbita. Acontece, é claro, em todos os lugares do mundo, mas tem como nos prevenirmos. O doutor comentou muito bem aqui e a gente passa as informações sempre. É o doutor Luiz Pereira de Magalhães, cardiologista e presidente da SOBRAC, a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, aqui no 890 para você.